Então, nós fizemos essa parada para falar um pouquinho sobre negócios, mas agora nós voltamos a discutir o ser humano. Porque quem não conhece nada sobre seres humanos não conhece nada sobre negócios, né? Porque os negócios são feitos a partir dos seres humanos. E nós vamos falar então um pouquinho sobre a evolução humana, sobre o cérebro trino e sobre neurotransmissores. E quando nós falamos no processo de evolução humana, é importante que nós saibamos que existem duas questões muito fundamentais na humanidade. É saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. E aqui eu vou trazer um pouquinho de religião, um pouquinho de ciência para tentar explicar isso. Mas eu gostaria que vocês pegassem aquela imagem que eu passei essa madrugada aí para vocês lá no grupo do WhatsApp. E nós vamos tentar entender a evolução humana desde a primeira célula viva do universo. Porque quando nós falamos em cérebro trino, no cérebro reptiliano, muitas vezes, nós vamos pegar a imagem do primata para o ser humano. E o cérebro trino ele fica muitas vezes um pouco confuso nesse momento, porque afinal se nós estamos falando de um réptil, cadê o réptil nesse desenho em que o primata está aparecendo e a partir do primata nós nos tornamos humanas? Então, dentro da minha pesquisa do mestrado, eu fui lá na primeira célula viva do universo tentar entender como surgiu a vida, como surgiram os seres humanos e por que o ser humano se comporta dessa forma e não de outra forma. E dentro dessa estrutura toda, nós entendemos na ciência que no princípio era uma sopa cósmica, era uma sopa de átomos, de partículas circulando no nada no universo, que a Bíblia diz, eras pó e ao pó retornará. A ciência diz, eras átomo, partículas e as partículas retornarás. Então, a partir desse ponto, nós começamos a compreender o surgimento da vida como um erro da matéria. Essa matéria circulando abundantemente no universo, que não sabemos a sua origem ainda, assim como a religião também não sabe a origem de Deus, a ciência não sabe a origem desse princípio. Então, nesse circular dessas partículas, algumas partículas foram se chocando, se juntando e foram se formando as primeiras moléculas. As moléculas do ar, as moléculas da água. E dentro desses princípios moleculares que formaram as primeiras substâncias, algumas dessas moléculas, alguns desses átomos, ao se chocarem e não conseguirem se soltar, formaram então os primeiros seres, um acumulado de átomos que trocavam energia com o meio externo e então surgiram as primeiras células vivas, que foram as primeiras bactérias, lá nas profundezas dos oceanos. Por isso que nós falamos que a vida é um erro da matéria e a morte é um erro da vida, né? E nós já vamos entender isso. Então, quando essas primeiras células vivas começaram a surgir, com o passar de bilhões de anos, né? Algumas delas, aliás, quando essas primeiras células vivas surgiram, elas começaram a se dividir. Elas iam trocando energia com o meio externo e elas inflavam e se dividiam, inflavam e se dividiam. E surgiam novas células vivas a partir das primeiras células. E não existia morte. E lá na Bíblia diz assim, né? Que os primeiros seres não conheciam a morte, né? Foi quando Adão percebeu que estava nu, que começou a morte, né? E dentro desse princípio evolutivo, nessas primeiras células que se dividiam, elas não morriam, elas apenas se multiplicavam. Com o passar de alguns bilhares de anos e todo esse processo evolutivo, algumas dessas células não conseguiam mais se dividir. E então elas se juntavam de duas, formavam a terceira e as primeiras morriam. E esse é o princípio do sexo, né? Quando elas começaram a trocar energia entre duas células, nascia a terceira, as duas morreram. E lá na Bíblia está escrito assim, né? Que quando Adão percebeu que estava nu e começou a perceber o sexo, começou a morte. Então, nós conseguimos compreender que todos os textos bíblicos já tinham todo esse conhecimento. A ciência agora só está indo buscar na Bíblia a explicação para tudo isso, né? E esses primeiros seres, então, foram se formando dentro das profundezas do oceano.
e cada vez mais complexo com o passar de alguns bilhões de anos. Alguns desses seres de células mais complexas começaram a se reproduzir. Foram os primeiros peixes, né? Alguns desses peixes, com o passar também de alguns bilhões de anos, começaram a sair dos oceanos para a Terra. E eles desenvolveram os primeiros membros, foram os primeiros répteis, né? E nessa saída do oceano foram desenvolvendo esses membros e foram começando a conseguir respirar o oxigênio fora da água. E ali desses primeiros répteis, então, surgiram as aves, os mamíferos, enfim. E esse processo evolutivo todo, ele foi chegando até nós. Então, quando nós falamos no nosso cérebro reptiliano, é importante entender de onde que veio essa primeira camada do nosso cérebro no processo evolutivo.